Há mais de 25 anos no mercado, a Rede Primos oferece qualidade e confiança nos combustíveis. Sempre prontos para te atender, a rede conta com postos 24 horas e inúmeras comodidades. E no Posto Trevo Vendrame, agora tem GNV. Em todos os nossos postos você encontra conveniência completa. Visite nossos postos e surpreenda-se. São 7 postos em Ponta Grossa, além de postos em Campo Largo, Curitiba, região metropolitana e Florianópolis. Rede Primos. Confiança e qualidade em cada atendimento. Saiba mais em redeprimos.com.br. Muito boa tarde a você, torcedor, que está nos acompanhando ou que sempre nos acompanha. Estamos iniciando mais um programa, o Fantasma em Destaque, que aborda aí assuntos referentes ao Operário Ferroviário e ao Esporte do Paraná, né, que ainda tem o Londrina aí com chances vivas agora de classificação e de acesso para a Série B. Mas é claro que o alvo sempre será o Operário Ferroviário, né? O alvo principal será o Operário Ferroviário Esporte Clube. E é com ele que a gente inicia, né? Falando do jogo de sábado, né? Pouco ou quase nada a acrescentar sobre mais uma derrota do Operário, né? A gente tem que focar agora exatamente na sequência, né? Que são uma sequência boa para que o Operário possa pontuar. O Operário enfrenta 3 equipes agora que estão abaixo de si na tabela, e sendo 2 delas em casa, e o Operário precisa fazer o seu dever, né? Ou seja, vencer os jogos para, né, alcançar aí uma pontuação melhor dentro do campeonato. Eu não acredito mais situação, começar a falar em rebaixamento, isso não existe, né? O Operário com 42 pontos estará livre desta, mais uma vitória, mais 3 pontos conquistados, o Operário estará livre do rebaixamento, né? A gente tem uma simulação, vai haver muito confronto entre as equipes, as 8 últimas colocadas, né, que são aqui a Chapecoense, exatamente o adversário do Operário na quinta-feira, 21h30 no Germano Krieger. Paysandu, Ponte Preta, Botafogo do Ribeirão Preto, CRB, Brusque, Ituano e Guarani. Então, essas 8 equipes vão fazer um campeonato à parte até o final, né? Vai haver muito confronto entre eles aí para definir os 4 que caem. Eu, particularmente, entendo que Guarani, embora o Guarani tenha mostrado um futebol melhor, vamos dizer assim, do que os demais aí que estão frequentando a zona do rebaixamento, a situação do Guarani, né, com 24 pontos é complicado, né? O péssimo primeiro turno é um impedimento aí para que o Guarani possa ter uma recuperação maior e escape da zona do rebaixamento. Entendo que Brusque, Ituano, Paysandu e Guarani serão as equipes rebaixadas. O CRB, que ainda está na zona do rebaixamento com 17 pontos, com 30 pontos, é o 17º colocado, deve escapar, né? Venceu o América Mineiro na última rodada. Mas a gente vai analisar essa rodada, que tem ainda 2 jogos no próximo bloco. Vamos falando então da questão aí da sequência de jogos do Operário Ferroviário. Quinta-feira, 21h30, Chapecoense. É um jogo em que o Operário precisa vencer. Vai ser um jogo difícil? Todos eles o são. Todos os jogos são difíceis, mas aquele time que joga em casa, ele precisa fazer a lição, ou seja, vencer os seus jogos em casa, por conta, primeiro, que essas equipes estão abaixo, vêm pressionadas para conquistar o resultado, e depois a questão aí para você fazer uma pontuação maior dentro do campeonato, né? Atingir um posicionamento melhor dentro da competição. E esse passa a ser o objetivo a partir de agora, já que o acesso é uma questão muito longe, né? Quer dizer, ela não é longe, né? Falta ambição, como a gente tem falado aqui
por parte do treinador, né? Que a impressão que dá é que ele não quer se comprometer, né? Falando do objetivo do acesso, né? Mas o fato é que se nós estamos nessa posição, ele tem muita participação, né? A posição que eu digo, não na tabela, mas a posição de você não conquistar o acesso. O Operário nunca teve um time para brigar pelo acesso, como teve esse ano. Talvez o investimento não tenha sido como foi o de 2022, que era o 5º no campeonato e foi rebaixado, mas os jogadores contratados foram mais pontuais. E o Operário Ferroviário, então, perdeu essa grande chance, muito por conta dos erros de escalação, dos erros de planejamento tático, né? Enfim, e o Operário deixou de ter uma condição melhor na tábua de classificação por conta disso aí. E eu, para não falar no primeiro turno, eu me apego apenas em 8 pontos que o Operário perdeu em Ponta Grossa, que foram o Ituano, que na minha opinião vai ser rebaixado, Brusque, que na minha opinião vai ser rebaixado, e Vila Nova, que seria o concorrente direto. Então são pontos que foram jogados no lixo, com participação efetiva das mãos do seu treinador, Rafael Guanais. E então a Chapecoense vem aí, claro que vem buscar ponto ou pontos, né? Vem de 2 vitórias consecutivas, há uma recuperação dentro do campeonato. Ele fez 34 pontos, está com 34 pontos. As 2 últimas ele acabou vencendo, né? Aliás, as 5 últimos jogos da Chapecoense são 4 vitórias. Então isso é fruto, essa posição de 13º colocado que a Chapecoense se encontra, é fruto desta recuperação, né? Eu repito, dos últimos 5 jogos a Chapecoense venceu 4 e perdeu 1 ponto. Mas o Operário joga em casa, repito, e precisa buscar aí a sua vitória para fazer o 42º ponto e encaminhar aí a sua permanência, que, como eu disse, já está encaminhada. A gente fala porque daí matematicamente as coisas vão definitivamente descartar a situação aí de rebaixamento, de zona de rebaixamento, né? Então a gente vai ficar no aguardo aí desse jogo na quinta-feira, que é importante por esse aspecto. Depois, no jogo seguinte, e já está homologado pela CBF, o Operário vai enfrentar lá em Ribeirão Preto o Botafogo. Esse jogo será no dia 12 de outubro, às 21h30, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, né? Botafogo e Operário. Então, um jogo marcado para o dia 12 de outubro. É um sábado, é um feriado nacional, dia da padroeira do Brasil, e também dia das crianças, né? Então esse é um jogo que o Operário também vai lá e vai enfrentar um Botafogo pressionado, né? O Botafogo hoje tem aí 32 pontos, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. O primeiro é o CRB com 30, e o Botafogo vai precisar ganhar. E no terceiro jogo vai jogar aqui contra o também ameaçado Paysandu. Paysandu hoje tem 33 pontos, é o 14º colocado, está a apenas 3 pontos da zona do rebaixamento. Então não há como a gente não imaginar que o Operário não vai fazer no mínimo 7 pontos nesses 3 jogos, né? Individualmente é melhor, né? Possui jogadores melhores que os seus adversários e precisa fazer. Nós vamos colocar os 9 pontos aqui, né? Mas 7 pontos, com toda certeza, é obrigação do Operário Ferroviário conquistar. Então, a rodada do final de semana apresentou muitos resultados que a gente vai comentar no próximo bloco, né? A nova classificação também. Existem ainda 2 jogos por fazer dentro do campeonato desta rodada, né? 2 jogos para acontecer na noite de hoje, e a gente vem para falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Vamos a um breve intervalo comercial e a gente já volta.